Você já sentiu aquele sussurro inquietante em seu coração? Aquela voz que não usa palavras, mas ainda assim ressoa com clareza no silêncio da sua alma? É como um vento suave que move as folhas do seu espírito, anunciando que uma mudança se aproxima. No jardim da sua vida, entre flores familiares e caminhos conhecidos, algo parece diferente. O aroma da rotina, antes tão reconfortante, agora carrega notas de inquietação. Você respira fundo e sente: há algo novo no ar. Não é uma tempestade que se anuncia com trovões e relâmpagos, mas um convite sutil para olhar além do horizonte que você mesmo desenhou para a sua existência. Deus raramente usa megafones. Sua voz é como a que Elias ouviu no Monte Horebe. Não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas no suave murmúrio que veio depois. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. 1 Reis 19:12. Esta é a maneira do Pai. Um toque gentil que desperta perguntas profundas. Um chamado que começa como uma pequena semente de inquietação plantada no solo do seu coração. Você caminha pelo jardim da sua vida, contemplando as escolhas que fez, os caminhos que trilhou, os sonhos que perseguiu. E em meio a esse cenário familiar, uma pergunta brota como uma flor inesperada. Será que estou no lugar certo? Não, é uma dúvida destrutiva, mas um convite divino para refletir sobre seu propósito. O Deus que criou os vastos oceanos e as mais altas montanhas se importa com cada detalhe do seu caminho. Em sua infinita bondade, Ele não permite que você permaneça em rotas que o afastam do seu propósito sem antes enviar sinais. Como um farol na noite escura, esses sinais iluminam novas possibilidades e revelam o cuidado amoroso do Pai. Jonas experimentou esse chamado. Enquanto tentava fugir na direção oposta de Nínive, uma inquietação crescente tomava conta do seu ser. Aquele desconforto não era punição, mas proteção. Deus o chamando de volta ao caminho preparado. A inquietação é frequentemente o primeiro toque de Deus, dizendo: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29:11. As mudanças que Deus propõe não começam com grandes abalos, mas com pequenos despertares. Um coração atento percebe esses primeiros sinais. Aquele suspiro inexplicável, aquela pergunta que não se cala, aquela sensação de que há algo mais esperando por você, além do que seus olhos podem ver agora. Quando sentir essa inquietação, não a sufoque com distrações. Abrace-a como um presente, um convite para uma jornada mais profunda com o Pai. Ore como Davi: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. E prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmos 139, 23, 24. É hora de abrir os olhos do Espírito para enxergar os sinais que o Senhor tem colocado em seu caminho. Sinais que não gritam, mas sussurram. Sinais que não impõem, mas convidam. Sinais que revelam o cuidado do Pai, que nunca deixa seus filhos vagarem sem direção. Escreva nos comentários: estou atento aos sussurros de Deus. Você está diante de uma porta fechada. Seus dedos tocam a superfície fria, tentando mais uma vez fazê-la ceder. Seus ombros doem do esforço repetido. Sua mente está cansada de elaborar estratégias, seu coração pesado de tanto bater contra essa barreira aparentemente intransponível. Uma porta que deveria estar aberta, mas permanece obstinadamente fechada. Quantas vezes você interpretou portas fechadas como rejeição pessoal ou falha irrevogável?
Talvez tenha batido nessa porta com todas as suas forças, convencido de que seu futuro, sua felicidade, seu propósito estavam do outro lado. Quem sabe não tenha até orado fervorosamente pedindo a Deus que a abrisse, confuso com seu aparente silêncio. Mas e se essa porta fechada fosse, na verdade, um dos sinais mais claros da orientação divina? Paulo, o apóstolo que transformou continentes com sua mensagem, experimentou essa realidade. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Atos 16, 6, 7. O Espírito Santo fechou portas para Paulo, não como punição, mas como proteção e direcionamento. Aquelas portas fechadas o levaram à Macedônia, onde uma colheita espiritual o aguardava. As portas fechadas reorientaram seus passos para o plano perfeito de Deus. Observe as portas fechadas em sua vida. Aquele relacionamento que inexplicavelmente não avançou. Aquela oportunidade de trabalho que parecia perfeita, mas escorregou por entre seus dedos. Aquele projeto que, apesar de todo o seu empenho, nunca ganhou tração. E se esses não fossem fracassos, mas sinalizações divinas? Deus, em seu amor infinito, às vezes usa portas fechadas para nos proteger de caminhos que nos desviariam do seu propósito maior. Como um pai que segura a mão do filho quando este tenta correr para uma rua movimentada, o Pai Celestial às vezes impede nossos passos por amor, não por abandono. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Confiar significa aceitar que, por vezes, uma porta fechada é uma bênção disfarçada, um redirecionamento divino para um caminho que você ainda não consegue enxergar. Quando uma porta se fecha, Deus não está encerrando sua jornada. Ele está mudando sua direção. Por trás de cada porta fechada, há uma janela aberta, um novo horizonte, uma oportunidade não vislumbrada. O Deus que fecha uma porta com uma mão, abre outra porta com a outra, guiando-o para caminhos de propósito e plenitude. Pense nas portas fechadas em sua vida recente. Resistiu a elas? Sentiu-se derrotado por elas? Ou foi capaz de enxergar o cuidado de Deus nessas barreiras? Talvez seja a hora de mudar sua perspectiva, de ver as portas fechadas não como obstáculos, mas como sinalizações no mapa divino que guia sua vida. A frustração de uma porta fechada só permanece quando insistimos em ignorar que outras portas estão sendo abertas ao mesmo tempo. Olhe ao redor, observe com os olhos da fé, há caminhos se abrindo, oportunidades nascendo, direções sendo reveladas. O mesmo Deus que fecha uma porta está neste exato momento abrindo outra, uma que conduz exatamente para onde você precisa estar. Escreva nos comentários: aceitarei a direção que vem das portas fechadas. Há um peso sobre seus ombros. Não é físico, não pode ser medido em quilos, mas você o sente pressionando sua alma. É como se caminhasse contra um vento invisível que torna cada passo mais difícil que o anterior. Seu coração, outrora leve, agora parece carregado de pedras não identificadas. Este peso no espírito é outro sinal divino, uma linguagem através da qual Deus fala ao seu coração. Quando atividades que antes fluíam naturalmente agora exigem esforço descomunal, quando o que antes trazia alegria agora traz apenas obrigação, quando seu espírito suspira sob o peso do cotidiano, pare e escute. O Pai está falando. O rei Saul experimentou esse peso. Após desobedecer à ordem divina, a Escritura nos diz: o Espírito do Senhor tinha se retirado de Saul, e um espírito maligno, enviado pelo Senhor,
o atormentava. 1 Samuel 16:14. Não que Deus envie maldade, mas sua ausência deixa um vazio que se manifesta como peso. Aquele aperto no peito de Saul era um sinal, um alerta divino de que seu caminho havia se desviado do propósito original. Você talvez esteja experimentando essa sensação agora. Atividades que antes realizava com prazer tornaram-se fardos. Compromissos que antes energizavam agora drenam suas forças. Seu espírito parece oprimido, mesmo quando tudo externamente parece estar em ordem. Este não é um peso para destruí-lo, mas para despertá-lo. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28, 30. Jesus não promete ausência de peso, mas um peso diferente. Um que paradoxalmente traz leveza. O peso no espírito é frequentemente um sinal de desalinhamento. Como um carro cujas rodas estão fora de equilíbrio e vibra ao acelerar, nossa alma sente o tremor quando estamos fora do alinhamento divino. Este peso não é punição, mas um mecanismo de alerta instalado pelo Criador para nos impedir de continuar em direções que nos afastam do seu melhor. Examine seu coração. Há áreas da sua vida onde você sente esse peso inexplicável. Relacionamentos que antes eram fonte de alegria e agora são fonte de ansiedade. Compromissos que antes pareciam alinhados com seu propósito e agora parecem vazios de significado. Hábitos que antes nutriam seu espírito e agora o deixam exausto. Davi, homem segundo o coração de Deus, conhecia esse peso e sabia como responder a ele. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Salmos 32, 3, 4. O peso levou Davi não ao desespero, mas à confissão, ao realinhamento, à restauração. Quando sentir esse peso, não o ignore com distrações superficiais, nem o sufoque com ativismo frenético. Pare, escute, reflita. Este é um momento sagrado em que o Espírito de Deus está tentando reorientar seus passos, realinhar seu coração, renovar seu propósito. O peso no espírito é um presente disfarçado, uma oportunidade de retornar ao centro, de redescobrir o equilíbrio, de renovar as forças nas asas da águia. É um convite para abandonar o que não serve mais ao seu propósito e abraçar o novo capítulo que Deus está escrevendo em sua história. Escreva nos comentários: transformarei o peso em propósito. O riacho que sempre matou sua sede está secando. Gota a gota, dia após dia, você observa o nível da água baixar. As margens antes submersas agora estão expostas ao sol. Pedras que nunca viu começam a emergir da superfície. O som reconfortante da água corrente diminui para um murmúrio hesitante. Sua fonte está secando. E com ela, talvez, sua esperança. Há momentos na jornada espiritual em que recursos que sempre nos sustentaram parecem desaparecer. Relacionamentos de apoio se dissolvem. Oportunidades financeiras se esgotam. Ministérios frutíferos perdem vigor. Talentos que sempre nos definiram parecem insuficientes para os novos desafios. Como reagimos quando nossas fontes secam? Elias enfrentou esse momento crucial. Algum tempo depois, o ribeiro secou, pois não tinha chovido na região. 1 Reis 17:7. O mesmo riacho que Deus havia indicado como fonte de sustento agora estava seco. Seria isso um abandono divino? Uma falha na provisão de Deus? Não. Era um sinal. Era hora de mover-se. O secamento de fontes familiares é frequentemente o
método divino para nos impulsionar a novos territórios. Deus permitiu que o ribeiro de Elias secasse não para abandoná-lo à sede, mas para guiá-lo a Sarepta, onde milagres maiores o aguardavam. A provisão não havia acabado, havia apenas mudado de endereço. Você talvez esteja experimentando o secamento de alguma fonte em sua vida. Um relacionamento que sempre o nutriu emocionalmente agora parece distante. Um trabalho que fornecia segurança e propósito agora parece instável. Uma igreja que era seu refúgio espiritual agora parece não atender às necessidades do seu coração. Uma habilidade que sempre o destacou agora parece insuficiente. Quando as fontes secam, a tentação é permanecer nas margens do ribeiro, vazio, lamentando a perda, esperando que as águas voltem. Fixamos nossos olhos no leito seco, revivendo memórias de abundância passada, relutantes em aceitar que é hora de partir. Mas o Deus que permitiu que a fonte secasse já preparou outro manancial adiante. Eis que estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Estou abrindo um caminho no deserto e fazendo rios no lugar desolado. Isaías 43:19. Quando uma fonte seca, não é o fim da história, mas apenas o fim de um capítulo. Deus está redirecionando seus passos para uma nova provisão, uma nova oportunidade, um novo crescimento. Os israelitas experimentaram esse princípio no deserto. O maná que caía diariamente era suficiente apenas para um dia. Eles não podiam estocá-lo, não podiam garantir o amanhã com a provisão de hoje. Cada manhã exigia novo ato de fé, nova busca, nova dependência. E assim Deus os ensinava que a fonte verdadeira não era o maná, mas Ele mesmo. Examine as fontes que estão secando em sua vida. Veja-as não como tragédias, mas como sinalizações. Deus está movendo você para novas paisagens espirituais, novas descobertas, novos patamares de fé. A mesma nuvem que guiava Israel pelo deserto está guiando você para águas mais profundas, para provisões mais abundantes, para revelações mais ricas. Há um propósito no secamento, há uma direção no esvaziamento, há um convite no esgotamento dos recursos familiares. O Deus que alimentou milhares com 5 pães e 2 peixes pode multiplicar recursos inesperados em sua vida. O Deus que transformou água em vinho pode transformar suas perdas em ganhos maiores, seus finais em novos começos, seus vazios em plenitude. Escreva nos comentários: seguirei adiante quando as fontes secarem. Você está sentado à mesa da vida, servido, com tudo o que sempre desejou. O prato está cheio, a taça transbordante, o ambiente agradável, tudo parece perfeito, exatamente como planejou. Mas algo aconteceu. O sabor que antes deleitava seu paladar agora parece insípido. A refeição que antes satisfazia agora deixa um vazio inexplicável. Você alcançou o que queria, mas descobriu que não é mais o que deseja. Esta insatisfação com o que antes trazia contentamento é outro sinal divino no mapa da sua jornada. Não é ingratidão, não é inconsequência. É um despertar espiritual, um chamado para horizontes mais amplos, para propósitos mais elevados. Moisés experimentou essa insatisfação sagrada. Criado como príncipe no Egito, desfrutava de privilégios que poucos poderiam sonhar. Mas a Escritura nos revela: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Hebreus 11:24-25. Algo dentro de Moisés não podia mais encontrar satisfação nos palácios egípcios enquanto seu povo sofria. Era uma insatisfação plantada por Deus, um desconforto divino que o preparava para seu verdadeiro chamado. Você já sentiu esse tipo de inquietação?
Aquela sensação de que, apesar de todas as conquistas externas, há um vazio interno que nada parece preencher. Aquela pergunta persistente: é só isso? Aquela sensação de que, apesar de ter chegado onde sempre quis, seu coração anseia por algo que ainda não consegue nomear. A insatisfação sagrada é uma das ferramentas mais poderosas que Deus usa para movê-lo para além de suas zonas de conforto. É o Espírito Santo sussurrando que você foi criado para mais, chamado para além, destinado a águas mais profundas do que as piscinas rasas onde tem nadado. Davi, em vários salmos, expressa esse tipo de inquietação. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Salmos 42, 1, 2. Mesmo sendo rei, mesmo tendo conquistado vitórias incontáveis, mesmo desfrutando de bênçãos abundantes, Davi sentia uma sede que nada terreno podia saciar. Era uma sede divina, plantada pelo próprio Deus. Santo Agostinho capturou essa verdade em sua famosa oração. Tu nos fizeste para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em ti. Há uma inquietação sagrada que só encontra descanso quando nos alinhamos com o propósito eterno para o qual fomos criados. Quando atividades que antes traziam realização começam a parecer vazias, quando conquistas que deveriam trazer satisfação deixam um gosto de quero mais, quando relacionamentos ou posições que pareciam ser o auge dos seus sonhos agora parecem insuficientes, ouça atentamente. Não é falha sua, não é ingratidão, não é ambição desmedida. É Deus preparando seu coração para novas dimensões, novas responsabilidades, novos territórios. Não pensem no que aconteceu no passado, nem fiquem meditando nas coisas antigas. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Isaías 43, 18, 19. A insatisfação com o passado e o presente é muitas vezes o primeiro sintoma do novo que Deus está gestando em sua vida. Examine seu coração. Onde você sente essa insatisfação sagrada? Que áreas da sua vida, antes satisfatórias, agora parecem insuficientes? Não reprima essa inquietação nem a confunda com ingratidão. Ela é uma bússola divina, apontando para o norte do seu verdadeiro propósito. O desconforto é o solo onde novas sementes de propósito são plantadas. A insatisfação é o vento que infla as velas para novas jornadas. O vazio é o espaço que Deus está criando para preenchê-lo com algo maior do que você jamais imaginou. Escreva nos comentários: abraçarei a insatisfação que me leva a crescer. Você construiu sua casa sobre o que parecia ser rocha sólida. Tijolo por tijolo, escolha por escolha, relacionamento por relacionamento, compromisso por compromisso. Você ergueu uma estrutura que parecia inabalável. Mas agora, nas primeiras luzes da manhã ou nos silêncios da noite, você começa a notar pequenas rachaduras nas paredes, linhas finas que se estendem como veias, revelando fragilidades onde você esperava encontrar apenas força. As rachaduras nas fundações do que julgávamos seguro constituem outro sinal divino. São revelações de dissonâncias em relacionamentos, projetos, compromissos ou crenças que pareciam perfeitamente alinhados com nosso propósito. Como um terreno que lentamente se move, expondo imperfeições na construção, Deus permite que rachaduras apareçam para nos alertar. Essa estrutura não foi construída para durar. Abraão e Ló experimentaram esse momento revelador. Houve discussão entre os pastores do rebanho de Abrão e os pastores do rebanho de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Por isso, Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Gênesis
13, 7 e 8. Uma rachadura surgiu no relacionamento que parecia tão harmonioso, não como destruição, mas como direção. Era hora de separarem-se, cada um seguindo o caminho que Deus havia preparado. Você talvez esteja notando rachaduras em alguma área da sua vida. Um relacionamento que parecia sólido agora revela incompatibilidades fundamentais. Um compromisso profissional que parecia perfeito agora expõe valores conflitantes. Uma crença que parecia inabalável agora apresenta questões não respondidas. Uma igreja que parecia ser seu lar agora demonstra divergências que não podem ser ignoradas. Quando rachaduras aparecem, a tendência natural é negá-las, cobri-las com uma camada de tinta, distrair-se com outras atividades. Tentamos preservar a todo custo o que construímos, mesmo quando sinais claros indicam que a estrutura não está mais servindo ao seu propósito original. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. 2 Coríntios 13, 5. Paulo nos convida a esse autoexame honesto, a essa disposição de encarar as rachaduras e perguntar: o que elas estão me dizendo? Que ajustes preciso fazer? Que direção estão apontando? As rachaduras não são necessariamente um sinal para demolir tudo e recomeçar do zero. Às vezes, são convites para reparos, para fortalecimento, para reajustes. Outras vezes, porém, revelam que a estrutura foi construída sobre fundamentos equivocados e que é hora de construir em outro lugar, com outros materiais, com outro propósito. Jesus falou sobre a importância de fundações sólidas. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mateus 7, 24, 25. As rachaduras frequentemente revelam onde nossos alicerces não estão firmados na rocha da verdade e do propósito divino. Examine as rachaduras que têm aparecido em sua vida. Veja-as não como fracassos, mas como revelações. Deus, em sua misericórdia, está mostrando onde ajustes são necessários, onde renovações são urgentes, onde novas construções devem começar. As rachaduras são mensageiras da graça divina. Elas aparecem antes do colapso total, dando-nos a oportunidade de responder, de adaptar, de crescer. São convites para uma avaliação honesta do que construímos e do que precisamos reconstruir para alinhar nossa vida com o propósito eterno para o qual fomos criados. Escreva nos comentários: enfrentarei as rachaduras com coragem. Você se ajoelha como faz todos os dias. O local é o mesmo, as palavras são semelhantes, o ritual é familiar. Mas algo mudou na atmosfera da sua oração. Em vez da paz que costumava envolver esses momentos, você sente uma agitação crescente. Suas palavras parecem voltar vazias, seus pedidos parecem ecoar sem resposta, sua alma parece inquieta mesmo no lugar que deveria ser seu refúgio mais seguro. Esta inquietação na oração é outro sinal divino, outra linguagem através da qual Deus comunica mudanças necessárias. Quando o lugar de encontro com Deus se torna um lugar de desconforto, não é porque Deus se afastou, mas porque Ele está movendo você para novas profundidades, novas alturas, novas dimensões de intimidade e propósito. Neemias experimentou essa agitação na oração. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias 1:4. Sua oração não trouxe alívio imediato, mas intensificou seu senso de urgência, sua consciência de que algo precisava ser feito. A oração de Neemias não o acalmou, ela o ativou. Você talvez esteja experimentando essa inquietação. Agora, seus momentos de oração,
que antes traziam paz e clareza, agora parecem amplificar um desconforto interno. Seus pedidos, que antes fluíam naturalmente, agora parecem inadequados. Seu coração, que antes encontrava descanso nesses momentos, agora sente-se pressionado, como se Deus estivesse urgindo uma resposta que você ainda não deu. Quando a oração se torna inquieta, muitos abandonam a prática, concluindo que não está funcionando. Outros persistem mecanicamente, repetindo fórmulas vazias na esperança de recuperar o conforto perdido. Mas poucos reconhecem que esta inquietação é, na verdade, um presente, um fermento divino trabalhando na massa do nosso espírito, preparando-nos para uma nova forma, um novo sabor, um novo propósito. De igual modo, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar da maneira certa, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Às vezes, a inquietação na oração é o próprio Espírito Santo gemendo através de nós, expressando anseios que ainda não sabemos articular, apontando para direções que ainda não sabemos nomear. A oração inquieta frequentemente precede grandes movimentos de Deus. É como se o Espírito Santo estivesse aumentando a pressão interna, criando um desconforto necessário que nos impulsionará para a ação quando o momento chegar. É uma tensão sagrada que prepara o arco para lançar a flecha no alvo divino. Ana experimentou essa oração inquieta no tabernáculo, orando com tal angústia que o sacerdote Eli a confundiu com alguém embriagado. Mas aquela inquietação era o prelúdio de um milagre. O nascimento não apenas de Samuel, mas de uma nova era para Israel. A oração angustiada de Ana não era sinal de abandono divino, mas de ativação divina para um propósito maior. Examine sua vida de oração, onde você sente essa inquietação. Que áreas da sua comunhão com Deus parecem perturbadas? Que pedidos parecem encontrar resistência? Que silêncios parecem mais eloquentes que respostas? Não fuja dessa tensão sagrada. Ela é um convite para uma intimidade mais profunda, uma obediência mais completa, um alinhamento mais perfeito com o coração do Pai. Vocês buscam coisas grandiosas para si mesmos? Não as busquem. Jeremias 45:5. Às vezes, a inquietação na oração revela que temos buscado nossa própria agenda em vez da agenda divina. O desconforto é o convite de Deus para rendermos nossos planos, nossas expectativas, nossas cronologias e abraçarmos seu propósito maior. A oração inquieta não é um problema a ser resolvido, mas um portal a ser atravessado. Do outro lado, está uma nova dimensão de comunhão com Deus, uma nova clareza de propósito, uma nova profundidade de entendimento do que significa caminhar com o Criador do Universo. Escreva nos comentários: escutarei o que Deus fala através da minha inquietação. Você construiu seu ninho com cuidado. Cada graveto foi selecionado, cada fibra entretecida com propósito. É confortável, é familiar, é seguro. Mas agora, inexplicavelmente, você sente como se mãos invisíveis estivessem desestabilizando suas bordas. O que antes era um refúgio, seguro agora parece instável. Você está sendo empurrado para fora do ninho que construiu com tanto cuidado. Ser retirado de lugares ou situações familiares é outro sinal divino no mapa da sua jornada espiritual. Como a águia que revolve o seu ninho para forçar os filhotes a voar, Deus às vezes desestabiliza nossos lugares de conforto para nos impulsionar a novos níveis de fé, novas dimensões de propósito, novas expressões do nosso chamado. José experimentou esse deslocamento forçado. Amado por seu pai, destinado a um futuro promissor, subitamente encontrou-se lançado em um poço por seus próprios irmãos, vendido como escravo,
transportado para uma terra estrangeira. Ali o venderam a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Gênesis 37:36. O que parecia uma tragédia era, na verdade, o caminho para o cumprimento de um propósito maior que salvaria nações inteiras da fome. Você talvez esteja experimentando esse tipo de deslocamento agora. Um relacionamento que fornecia segurança se desfez. Uma posição profissional que parecia estável foi perdida. Uma igreja que era seu refúgio espiritual já não parece ser seu lugar. Uma comunidade que era sua família expandida agora parece distante. E você se pergunta, por que Deus permitiria tal deslocamento? Você se esqueceu da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Hebreus 12:5-6. A palavra grega para disciplina aqui é paideia, que implica não apenas correção, mas educação, formação, preparação para a maturidade. O deslocamento que sentimos é parte desse processo formativo. Quando somos empurrados para fora do ninho, a tendência natural é resistir, agarrar-se às bordas, lutar para manter a familiaridade, mesmo que isso signifique comprometer nosso crescimento. Tememos o desconhecido, a queda, a incerteza do que nos espera além dos limites do que conhecemos. Mas o Deus que permite o deslocamento é o mesmo Deus que promete. Como a águia desperta a sua ninhada e paira sobre os seus filhotes, ele estende as suas asas e os apanha, e os carrega sobre as suas penas. Deuteronômio 32:11. O mesmo Deus que nos empurra para fora do ninho promete sustentar-nos durante a queda, ensinar-nos a voar, revelar-nos horizontes que nunca poderíamos ver enquanto permanecêssemos confortavelmente acomodados. Moisés foi deslocado do palácio para o deserto antes de liderar o êxodo. Davi foi deslocado do palácio para cavernas antes de assumir seu reinado. Paulo foi deslocado de sua posição de prestígio para a cegueira temporária antes de se tornar o apóstolo dos gentios. O deslocamento não é punição, é preparação. Examine as áreas da sua vida onde você sente esse deslocamento, onde portas estão se fechando, de onde você está sendo empurrado, que relacionamentos, posições ou situações estão sendo redefinidos. Veja esses movimentos não como rejeições, mas como redirecionamentos. Não como perdas, mas como libertações para um propósito maior. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isaías 55:8-9. O deslocamento que sentimos é frequentemente o resultado da diferença entre nossa perspectiva limitada e a visão infinita de Deus. Ser empurrado para fora do ninho não é abandono, é promoção. É o reconhecimento divino de que você está pronto para mais, chamado para além, destinado a alturas que jamais alcançaria se permanecesse no conforto do familiar. Eis asas que nunca foram testadas, nunca descobrirão sua envergadura completa. Escreva nos comentários: voarei quando for empurrado do ninho. Os sinais que temos explorado não aparecem isoladamente. Eles formam uma sinfonia divina, uma composição harmônica onde cada elemento reforça o outro, criando uma mensagem clara para o coração atento. Como músicos em uma orquestra, esses sinais, a inquietação no íntimo, as portas fechadas, o peso no espírito, as fontes que secam, a insatisfação sagrada, as rachaduras nas fundações, a oração inquieta, ser empurrado para fora do ninho,
tocam juntos sob a batuta do grande maestro. Você está ouvindo essa sinfonia em sua vida? Consegue discernir a melodia divina que se forma quando vários desses sinais se manifestam simultaneamente? É como se Deus estivesse aumentando gradualmente o volume, assegurando-se de que a mensagem não passe despercebida. Pedro experimentou essa convergência de sinais. Enquanto orava no terraço, sentiu fome, uma necessidade física. Então teve uma visão de um lençol descendo do céu com animais impuros, uma revelação espiritual. Logo depois, homens enviados por Cornélio bateram à sua porta, uma circunstância externa. O Espírito falou diretamente a ele, uma direção interna. O Espírito disse a Pedro: sim, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Atos 10, 19, 20. A sinfonia de sinais conduziu Pedro a uma revolução no entendimento do Evangelho, que a salvação era também para os gentios. Examine sua vida neste momento. Consegue identificar múltiplos sinais apontando para uma mesma direção? Uma inquietação persistente acompanhada de portas que se fecham? Um peso no espírito coincidindo com fontes que secam? Uma insatisfação crescente junto com rachaduras aparecendo em fundações antissólidas? Quando vários sinais convergem, a mensagem se torna mais clara, mais urgente, mais inegável. Pois Deus fala de um modo ou de outro, mas ninguém o nota. Jó 33:14. Eliú lembrou a Jó dessa verdade essencial. Deus é persistente em sua comunicação, utilizando diversos canais, várias linguagens, múltiplos sinais, tudo para garantir que sua mensagem seja recebida, compreendida, abraçada. A sinfonia dos sinais é uma expressão do amor insistente de Deus. Ele não desiste facilmente de comunicar sua vontade. Se um sinal não é percebido, ele envia outro. Se uma porta fechada não é entendida como direcionamento, ele permite que uma fonte seque. Se um peso no espírito é ignorado, ele permite que rachaduras apareçam nas fundações. É o amor persistente de um pai que não quer que seus filhos percam o caminho de bênção que ele preparou. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Tiago 1:17. Mesmo os sinais que parecem negativos em nossa percepção limitada, portas fechadas, fontes secando, ser empurrado para fora do ninho, são dádivas, perfeitas do Pai, projetadas para nos guiar ao seu melhor. Como um maestro habilidoso, Deus sabe exatamente que instrumentos tocar, em que momento, com que intensidade, para criar a sinfonia perfeita que comunicará sua vontade para a sua vida específica. Ele conhece sua personalidade, seus medos, suas resistências, suas inclinações e orquestra os sinais de acordo, garantindo que a mensagem seja adaptada perfeitamente para você. José precisou de um sonho para entender que devia acolher Maria grávida. Os magos precisaram de uma estrela para encontrar o menino Jesus. Saulo precisou de uma luz cegante e uma voz audível para transformar-se em Paulo. Lídia precisou apenas de uma conversa à beira do rio para abrir seu coração. Deus conhece a frequência exata em que seu coração capta seus sinais e transmite na sintonia perfeita para você. Pare por um momento, respire profundamente. Ouça a sinfonia dos sinais em sua vida. Que mensagem eles estão comunicando em uníssono? Que direção estão apontando harmoniosamente? Que mudanças estão sugerindo em perfeita coordenação? A orquestra divina está tocando especialmente para você, uma composição única, personalizada, projetada para guiá-lo ao próximo ato do seu propósito divino. Escreva nos comentários:
Estou ouvindo a sinfonia dos sinais divinos. Diante dos sinais divinos, há apenas duas respostas possíveis: resistência ou rendição. O caminho que você escolhe determina não apenas seu destino, mas também a qualidade da jornada até lá. Como um barco enfrentando a maré, você pode lutar contra a corrente, exaurindo suas forças em uma batalha que não pode vencer, ou pode ajustar suas velas, rendendo-se ao vento divino que deseja levá-lo a águas mais profundas. A resistência tem muitas faces. Às vezes, se manifesta como negação. Fingimos que os sinais não existem, ignoramos a inquietação, minimizamos o peso no espírito, racionalizamos as portas fechadas. Outras vezes surge como barganha, negociamos com Deus, prometendo mudanças superficiais, na esperança de evitar a transformação profunda que Ele está solicitando. Ou aparece como adiamento. Reconhecemos os sinais, mas procrastinamos a resposta, sempre encontrando razões para esperar um momento melhor. Jonás escolheu a resistência. Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor, indo para Tarsis. Desceu a Jope, onde encontrou um navio que ia para aquela cidade. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Jonas 1:3. Sua resistência o levou ao ventre de um grande peixe. Um lugar de confinamento, escuridão e reflexão forçada. Deus permitiu que Jonas experimentasse as consequências de sua resistência, não como punição, mas como reorientação amorosa. A rendição também tem muitas expressões. Pode manifestar-se como aceitação. Reconhecemos os sinais divinos e os abraçamos, mesmo sem entender completamente. Ou como entrega. Abrimos mão do controle, permitindo que Deus reescreva o roteiro da nossa vida. Ou como obediência ativa. Não apenas aceitamos a direção divina, mas damos passos concretos na nova direção apontada. Samuel exemplificou a rendição. Ainda jovem, ouviu uma voz chamando na noite. Após a orientação de Eli, respondeu: "Fala, pois o teu servo está ouvindo." 1 Samuel 3:10. Essa postura de rendição abriu caminho para que Samuel se tornasse um dos maiores profetas de Israel. Um canal claro, através do qual Deus falou a uma nação inteira. Você está em um momento de escolha. Os sinais divinos estão presentes em sua vida. A sinfonia celestial está tocando. Como responderá? Com resistência ou rendição? A decisão é exclusivamente sua, mas as consequências dessa escolha moldarão não apenas seu futuro, mas também o impacto que sua vida terá no reino de Deus. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. Muitas vezes, nossa resistência aos sinais divinos nasce de um amor secreto por algo que sabemos que precisaremos abandonar se seguirmos a nova direção. Pode ser conforto, segurança, reconhecimento, relacionamentos, ambições, hábitos, âncoras que nos prendem a portos seguros quando Deus nos chama para o alto mar. A rendição não é resignação passiva, mas alinhamento ativo. Não é abdicar da responsabilidade, mas reconhecer uma responsabilidade maior. Não é perder a identidade, mas descobrir sua verdadeira identidade como filho amado, co-criador com Deus, instrumento divino para propósitos eternos. Apresentem os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1, 2. Paulo entendeu que a rendição é um sacrifício vivo. Morremos para algumas coisas para vivermos para outras maiores. É um processo contínuo de renovação mental, uma recalibração constante de valores, prioridades e perspectivas. Examine seu coração honestamente.
onde você tem resistido aos sinais divinos? Que âncoras têm impedido seu movimento na direção apontada por Deus? Que medos têm alimentado sua resistência? Que apegos têm dificultado sua rendição? A honestidade nesse exame é o primeiro passo para a liberdade que vem com a rendição verdadeira. A resistência prolongada aos sinais divinos inevitavelmente leva a consequências. Não porque Deus seja vingativo, mas porque Ele é amoroso. Amoroso demais para permitir que permaneçamos em caminhos que nos afastam do seu melhor. Como um pai que permite que o filho experimente as consequências naturais de suas escolhas, Deus às vezes remove sua mão protetora para que possamos sentir o impacto da nossa resistência e, através dessa experiência, encontrar o caminho de volta. A rendição, por outro lado, abre portas para bênçãos inimagináveis. Coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração não imaginou, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. Além das portas que você teme atravessar, além das mudanças que você resiste a abraçar, além dos confortos que você reluta em abandonar, há um território de promessa esperando por sua rendição. Escreva nos comentários: escolho a rendição aos sinais divinos. Entre o reconhecimento dos sinais divinos e a manifestação completa do novo caminho, há frequentemente um vale, o Vale da Espera. É um território intermediário, uma terra de ainda não, onde sua percepção foi aguçada para reconhecer que algo precisa mudar, mas a nova direção ainda não se revelou completamente. Nesse vale, o tempo parece desacelerar, a paciência é testada e seu caráter é formado. A espera não é um intervalo vazio entre atos significativos. É em si mesma um ato significativo, um tempo sagrado de preparação, purificação e fortalecimento. Como a semente que germina invisível sob o solo antes de brotar à luz do sol, os maiores movimentos de Deus em sua vida frequentemente começam no escuro, no silêncio, na aparente inatividade da espera. Davi foi ungido rei ainda jovem, mas esperou anos até que a coroa realmente repousasse sobre sua cabeça. Durante esse tempo, viveu em cavernas, fugiu como refugiado, serviu ao rei que deveria substituir. Davi, porém, fugia e escapava dia após dia. Saul não desistia de procurá-lo. 1 Samuel 23:14. O que poderia parecer um desperdício era, na verdade, uma escola divina onde o futuro rei aprendia lições de liderança, humildade, confiança e perdão que nenhum palácio poderia ensinar. Talvez você esteja nesse vale agora. Os sinais foram claros. Você reconheceu a necessidade de mudança. Talvez até tenha dado os primeiros passos de obediência. Mas agora parece que o céu silenciou. O próximo capítulo ainda não começou. O novo caminho ainda não se abriu completamente. E você se pergunta: por que a espera? Espere pelo Senhor. Seja forte e corajoso. Espere pelo Senhor. Salmos 27:14. O duplo comando para esperar não é acidental. É um reconhecimento da dificuldade dessa postura, da tendência humana de abandonar a posição de espera ativa e buscar atalhos, soluções rápidas, respostas imediatas que aliviem a tensão do ainda não. A espera bíblica não é passividade. Não é sentar-se de braços cruzados, aguardando que algo aconteça. É uma postura ativa de expectativa, preparação e fidelidade nas pequenas coisas do presente, enquanto o grande movimento futuro se forma nos bastidores. É continuar semeando, mesmo quando a colheita parece distante. José esperou 13 anos, desde seus sonhos proféticos até sua elevação a governador do Egito. Durante esse tempo, serviu com excelência como escravo e prisioneiro, desenvolvendo as habilidades administrativas e o caráter íntegro que seriam essenciais para sua missão futura. O Vale da Espera foi seu campo de treinamento para o palácio.
Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão alto como águias. Correrão e não ficarão exaustos. Andarão e não se cansarão. Isaías 40:31. A espera no Senhor não drena nossas forças. Ela as renova. Não diminui nossa capacidade. Ela a expande. Não restringe nosso voo. Ela prepara nossas asas para altitudes maiores. O que você deve fazer no Vale da Espera? Primeiro, mantenha-se fiel onde está. Continue servindo com excelência em seu Egito atual, enquanto o Egito futuro se prepara para recebê-lo. Continue honrando seus compromissos presentes enquanto aguarda a liberação para novos compromissos. Seja fiel no pouco, provando-se digno do muito. Segundo, use o tempo de espera para preparação. Desenvolva habilidades que serão necessárias no próximo capítulo. Fortaleça seu caráter nas áreas que serão testadas na nova estação. Aprofunde suas raízes espirituais para sustentar os frutos que virão. Moisés teve 40 anos no deserto para se preparar para liderar um êxodo. Paulo teve 3 anos na Arábia antes de iniciar seu ministério apostólico. Jesus teve 30 anos de vida comum antes de 3 anos de ministério público. Terceiro, pratique o discernimento enquanto espera. Nem toda porta aberta é direção divina. Nem toda oportunidade alinha-se com seu chamado verdadeiro. O Vale da Espera refina sua capacidade de distinguir entre boas opções e a opção divinamente ordenada para você. Como atletas que treinam sua visão periférica, você desenvolve a capacidade de reconhecer a diferença entre distrações douradas e direções divinas. Portanto, não abram mão da sua confiança. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Hebreus 10:35-36. O Vale da Espera é um teste de perseverança. Quem abandona a posição antes do tempo perde a recompensa que estava a apenas um momento de distância. Examine sua atitude na espera. Tem sido de impaciência ou confiança? De ansiedade ou paz? De reclamação ou gratidão? Sua postura durante a espera determina em grande parte o que você encontrará ao final dela. A espera não é apenas um tempo para receber o que Deus tem preparado para você, mas também um tempo para você se tornar quem Deus preparou para recebê-lo. Escreva nos comentários: esperarei ativamente no tempo de Deus. Chega um momento em que a espera termina e a ação começa. Os sinais foram reconhecidos, o tempo de preparação foi concluído e agora o caminho se abre diante de você, não completamente iluminado do início ao fim, mas com luz suficiente para o primeiro passo. É o momento de transição da reflexão para a ação, da contemplação para o movimento, da preparação para a implementação. Esse primeiro passo raramente é espetacular. Não vem acompanhado de trombetas celestiais nem de confirmações extraordinárias. É frequentemente um passo modesto, quase ordinário, mas carregado de significado eterno, precisamente porque representa obediência concreta aos sinais divinos que você discerniu. Abraão experimentou esse momento decisivo. O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Gênesis 12:1. O texto seguinte simplesmente diz: então Abrão partiu, como lhe ordenara o Senhor. Gênesis 12:4. Sem fanfarra, sem grandes declarações, apenas obediência concreta. Um primeiro passo na direção indicada pelos sinais divinos. Você está diante desse momento agora? Os sinais foram claros, a espera foi produtiva, e agora você sente aquele impulso interno, aquela convicção crescente de que é hora de mover-se. Talvez seja um telefonema que precisa fazer, uma conversa que precisa iniciar,
Um pedido de desculpas que precisa oferecer, uma oportunidade que precisa aceitar, um hábito que precisa abandonar, um compromisso que precisa assumir. Parece pequeno, quase insignificante, mas seu espírito sabe. Este é o primeiro passo na nova direção. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. O primeiro passo é sempre um passo de fé. Você não vê o caminho completo, não tem garantias absolutas, não possui um mapa detalhado do território adiante. Tem apenas confiança suficiente no Deus que o guiou até aqui para dar o próximo passo na direção que ele indicou. O que torna esse primeiro passo tão difícil, frequentemente, é o medo do desconhecido. Como Pedro saindo do barco para caminhar sobre as águas, você está deixando a segurança do familiar pelo desafio do extraordinário. Ou talvez seja o medo do fracasso. E se você interpretou os sinais incorretamente? E se o caminho não for o que você espera? Ou o medo do sacrifício? Todo novo começo exige o fim de algo anterior. Toda nova direção implica deixar para trás certas seguranças e confortos. Não tenha medo, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías 41:10. O antídoto para o medo não é a certeza absoluta do caminho, mas a certeza absoluta da presença de Deus no caminho. Não é saber exatamente o que acontecerá, mas saber exatamente quem estará com você, aconteça o que acontecer. Ruth deu esse primeiro passo quando declarou a Noemi: aonde você for, irei eu, e onde você morar, ali morarei eu. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Ruth 1:16. Era um passo aparentemente imprudente, deixar sua terra natal para acompanhar uma sogra viúva e empobrecida a um país estrangeiro. Mas esse único passo de fé a colocou na linhagem do Messias, transformando uma jovem moabita em ancestral de Jesus Cristo. O que caracteriza um primeiro passo alinhado com a vontade divina? Primeiro, ele nasce da paz interna, não do pânico ou da pressão externa. É um movimento que, apesar dos desafios e incertezas, carrega aquela paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:7. Segundo, ele alinha-se com a palavra de Deus. Nunca contradiz princípios bíblicos claros, nunca exige comprometimento ético, nunca viola o caráter de Deus. Terceiro, ele geralmente recebe confirmação da comunidade de fé. Pessoas maduras espiritualmente reconhecem a sabedoria da direção, mesmo quando não entendem completamente. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Provérbios 20:24. Nem sempre entenderemos completamente o significado do primeiro passo no momento em que o damos. Às vezes, é apenas retrospectivamente que percebemos como aquele movimento aparentemente pequeno iniciou uma cadeia de eventos que transformou nossa vida inteira. O importante não é entender plenamente, mas obedecer fielmente. Examine seu coração. Qual é o primeiro passo que você sabe que precisa dar? Qual é a ação concreta, por menor que pareça, que representa movimento na direção indicada? Pelos sinais divinos, não espere por mais confirmações se já recebeu suficientes. Não adie o que sabe que deve fazer hoje. Não permita que o medo do caminho completo o impeça de dar o primeiro passo. Como Moisés diante do Mar Vermelho, talvez você esteja esperando que as águas se abram antes de avançar. Mas às vezes, as águas só se abrem quando damos o primeiro passo na direção aparentemente impossível. A fé não é ausência de obstáculos, mas confiança para avançar apesar deles, sabendo que o Deus que nos chamou é fiel para abrir o caminho no momento perfeito. Escreva nos comentários:
Darei o primeiro passo com fé. Você deu o primeiro passo. Iniciou o movimento na nova direção. Deixou para trás o que precisava ser deixado e abraçou o que Deus estava oferecendo. Mas agora, uma nova tentação surge: olhar para trás, comparar o novo com o familiar, questionar a decisão, idealizar o que foi abandonado, perguntar-se se valeu a pena. É nesse momento que a coragem de não olhar para trás se torna essencial para completar a jornada. Iniciada, a família de Ló recebeu uma instrução clara ao deixar Sodoma. Fuja para salvar a sua vida. Não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, senão você será destruído. Gênesis 19:17. A esposa de Ló, no entanto, não resistiu à tentação de olhar para trás, para o que estava deixando. Esse olhar não foi apenas uma virada física de cabeça, mas uma hesitação do coração, uma relutância em abandonar completamente o passado. E o resultado foi trágico. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Gênesis 19:26. Jesus enfatizou essa mesma verdade. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9:62. O lavrador que olha para trás enquanto ara não consegue traçar um sulco reto. Da mesma forma, o discípulo que constantemente olha para o que deixou não consegue avançar efetivamente na nova direção que Deus estabeleceu. Você talvez esteja experimentando essa tentação agora. Talvez o novo caminho seja mais difícil do que esperava. Talvez os resultados não estejam aparecendo tão rapidamente quanto gostaria. Talvez o conforto do familiar exerça uma atração magnética em dias de incerteza. Talvez vozes ao seu redor questionem sua decisão, sugerindo que você abandonou segurança por incerteza, estabilidade por risco. Paulo entendeu o perigo de olhar para trás e articulou o antídoto. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3:13 e 14. Observe a determinação ativa, esquecendo-me, avançando, prossigo. Não é uma postura passiva, mas um compromisso ativo de manter o foco no que está adiante. O que significa não olhar para trás em termos práticos? Não significa negar o passado ou fingir que ele não existiu. Significa não permitir que o passado defina seu presente ou determine seu futuro. Significa não idealizar o que foi deixado para trás. Significa não revisitar constantemente decisões já tomadas em obediência aos sinais divinos. Significa manter o foco primário no que Deus está fazendo agora e no que Ele prometeu fazer adiante. Os israelitas lutaram com essa tentação no deserto. Diante dos desafios da jornada, começaram a idealizar o Egito. Os israelitas disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta assembleia. Você caminhou pela inquietação, atravessou portas fechadas, carregou o peso revelador, viu fontes secarem, abraçou a insatisfação sagrada, observou rachaduras nas fundações, perseverou na oração inquieta, foi empurrado para fora do ninho. Reconheceu a sinfonia dos sinais, escolheu rendição em vez de resistência, honrou o tempo de espera, deu o primeiro passo com coragem, recusou-se a olhar para trás. E agora, finalmente, o destino começa a se revelar. Não é exatamente como você imaginava. É maior, é mais profundo, é mais alinhado com seu verdadeiro ser do que qualquer destino que você poderia ter planejado para si mesmo. Como um viajante que sobe a última colina e vislumbra pela primeira vez o vale prometido,
Você agora começa a entender por que cada passo da jornada, mesmo os mais dolorosos, era necessário. José teve esse momento de revelação quando seus irmãos, os mesmos que o haviam vendido como escravo, estavam prostrados diante dele no Egito. Agora, não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já há 2 anos que a terra está passando fome, e ainda haverá mais 5 anos sem plantio nem colheita. Mas Deus me enviou adiante de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Gênesis 45, 5, 7. Naquele momento, o padrão divino finalmente ficou claro. Cada desvio, cada sofrimento, cada aparente derrota era, na verdade, um passo cuidadosamente orquestrado no plano de Deus. Talvez você esteja começando a vislumbrar esse padrão em sua própria vida. Portas que se fecharam e que pareciam rejeição, agora se revelam como proteção divina. Fontes que secaram e que pareciam abandono, agora se mostram como redirecionamento para águas mais profundas. Ser empurrado para fora do ninho, que parecia queda livre, agora se revela como o início do voo. A sinfonia dos sinais, que parecia cacofonia, agora ressoa como harmonia perfeita. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles e que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28. Esta promessa não é garantia de ausência de dificuldades, mas de presença de propósito. Não é promessa de que tudo será agradável, mas de que tudo será útil para o desígnio divino em sua vida. O destino que se revela raramente é um ponto final, um chegamos definitivo. É mais frequentemente um novo patamar, uma nova dimensão de visão, um novo nível de propósito. É como subir uma montanha apenas para descobrir, ao atingir o que parecia ser o cume, que há picos ainda mais altos adiante. O destino não é o fim da jornada. É uma revelação mais clara do chamado, uma compreensão mais profunda do propósito, um alinhamento mais perfeito com o coração do Pai. Moisés liderou Israel para fora do Egito, através do Mar Vermelho, pelo deserto, até a fronteira da Terra Prometida. Ele poderia ter visto isso como o destino final, a conclusão do chamado. Mas do topo do Monte Nebo, Deus lhe mostrou que sua jornada era parte de algo muito maior, um plano divino que se estenderia por gerações, culminando finalmente na vinda do Messias e na redenção não apenas de Israel, mas de toda a humanidade. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isaías 55, 8, 9. O destino que Deus revela é sempre maior que nossas expectativas, mais profundo que nossas imaginações, mais impactante que nossos planos. Quando o destino começa a se revelar, 3 reações são essenciais. Primeiro, gratidão retrospectiva. Olhar para trás não com arrependimento ou nostalgia, mas com agradecimento por cada sinal, cada mudança de direção, cada aparente desvio que, na verdade, era parte do mapa divino. Segundo, aceitação presente. Abraçar plenamente onde você está agora, reconhecendo que este também é um lugar preparado, um capítulo necessário, um ponto estratégico no plano de Deus. Terceiro, expectativa prospectiva. Olhar para frente com confiança, sabendo que o Deus que guiou fielmente até aqui continuará guiando nos capítulos que ainda não foram escritos. Pedro experimentou essa revelação de destino quando, após a ressurreição de Jesus, ouviu o comando: sigam-me.
Depois da negação tripla, depois do fracasso aparentemente irreversível, depois de voltar à sua antiga profissão de pescador, como se o chamado tivesse sido revogado, Pedro descobriu que o destino divino era maior que seu fracasso, mais duradouro que sua fraqueza, mais transformador que sua vergonha. Examine seu coração hoje. Consegue vislumbrar o padrão divino emergindo das aparentes aleatoriedades da sua jornada? Consegue reconhecer como cada sinal, cada mudança de direção, cada perda e cada ganho têm trabalhado juntos para levá-lo a este momento presente? Consegue entender como Deus tem usado até mesmo seus erros e fracassos como instrumentos para esculpir seu caráter e preparar seu espírito para o propósito pelo qual foi criado? E tendo Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Atos 13:36. Este é o epitáfio mais nobre que alguém pode receber. Não que acumulou riquezas, alcançou fama, conquistou poder ou realizou sonhos pessoais, mas que serviu ao propósito divino em sua geração. Este é o verdadeiro destino para o qual todos os sinais apontam, para o qual todas as mudanças de direção conduzem. Não nossa glória, mas a glória de Deus. Não nossa agenda, mas a agenda do reino. Não nossa vontade, mas a vontade do Pai. Enquanto o destino se revela, permaneça em atitude de humilde admiração. Maravilhe-se com a complexidade do plano divino. Regozije-se na precisão da condução celestial. Deleite-se na beleza do padrão que emerge. E, acima de tudo, renda-se novamente ao tecelão divino, que continua entrelaçando os fios da sua vida em um tapete cuja plena beleza só será revelada na eternidade. O destino não é o fim da história. É apenas o início de um novo capítulo, um capítulo mais alinhado com seu verdadeiro propósito, mais conectado com seu verdadeiro ser, mais impactante para o reino de Deus. Os sinais continuarão aparecendo, as direções continuarão mudando, a jornada continuará desdobrando-se. Mas agora você caminha com confiança renovada, sabendo que o Deus que guiou até aqui guiará até o fim. Silenciosamente, agora, feche os olhos. Respire profundamente. Reconheça a presença do Espírito Santo e diga no santuário do seu coração: Pai, obrigado pelos sinais, obrigado pelas mudanças de direção, obrigado por me amar demais para me deixar no caminho errado. Aqui estou, continue guiando, continue transformando, continue revelando seu propósito em minha vida. Escreva nos comentários: eu seguirei a direção do Pai.